A bagunça começa logo cedo. Aumente o volume, pois está começando o Planeta na Rádio. Planeta na Rádio. Ah, cara, ó, eu vou te falar, velho. É triste. Ontem eu postei lá no meu Twitter fazendo a comparação. Eu vou até pegar aqui os dados exatos pra poder ler pra vocês, porque é um negócio que realmente choca, tá ligado? Que é uma comparação de vida e de poder de compra e essas coisas que uma pessoa do Canadá tem e uma pessoa do Brasil, comparando exatamente a mesma coisa, certo? Certo. Vamos lá, ó. Uma Tucson, que é uma caminhonete. Não estamos falando por conta do carro, só pegamos um carro para comparar aqui. Certo. Não é que não estamos falando mal do carro, né? Podia ser qualquer carro, mas é que esse carro tem nos dois países. Sim. Uma Tucson no Canadá custa 30 mil. Certo. Do dinheirinho deles, dos canadenses. Dólar canadense. E no Brasil custa 140 mil. No dinheirinho do brasileiro. Um salário mínimo no Canadá é R$2.165. 2.165 dólares canadenses. Um salário mínimo no Brasil é 1.045. Uma pessoa no Canadá leva 13 meses do seu salário completo, isso não gastando com nada. Sim. Certo? Leva 13 meses para comprar uma Tucson. Uma pessoa no Brasil com salário mínimo leva 11 anos. Nossa senhora. Tá ligado? Não gastando nada. A diferença é de uma década de trabalho para você ter a mesma coisa, com a diferença de que aqui no Brasil, enquanto você não puder comprar, você vai ter que pegar um transporte público, que é horrível. Sim. Enquanto do Canadá, você não precisa de carro. No Canadá, você anda no melhor transporte público possível. E aí, ok, estamos comparando com o Canadá, mas então vamos comparar com o México. Sim. O carro que é produzido em Manaus, é pego de Manaus, levado até o México e vendido lá 25, 30, até 40% mais barato do que no Brasil. E a gente ouve essas coisas, mano, muito tempo que eu escuto essas coisas e ninguém se revolta, ninguém... Parece que o negócio é só falar mal e deixar por isso, entendeu? O negócio é não fazer nada e aceitar. Eu sinto que o Brasil, ele tá parado muito no tempo, assim. E a gente percebeu isso, por exemplo, quando a gente fez viagens pro interior. A gente foi lá pro interiorzão. Aí lá o cara não tem nem Netflix, não tem WhatsApp, não tem Twitter, não tem nada. Ele tá parado num tempo onde não existe essa tecnologia, porque tá muito no interior onde não chegou a tecnologia. Certo. E se você analisar, a gente tá num lugar que é central, pá, então tem tudo isso. E a gente tá, então, em um tempo à frente desse senhor. Mas a gente acha que tá em 2020. Sim. A gente aqui no Brasil, mas a gente não tá em 2020. A gente deve estar em algum lugar dos anos 2000, mas não estamos em 2020. Verdade. Você entendeu? Porque o Brasil, ele tem muita coisa lá fora que já existe, que aqui tem muita dificuldade para ter. Sim. Por exemplo, pra entrar, pelo menos, né? Imagina você falar para alguém do Canadá sobre saneamento básico. Fala que no Brasil não tem saneamento básico para uma grande parcela da população. Tipo, uns 15% da população não tem saneamento básico. Sim. Isso quer dizer que se você pegar 100 pessoas, 15 delas não tem um esgoto, não tem onde dar descarga. Não tem água encanada. Isso é um mínimo do mínimo do mínimo que foi feito na França, por exemplo, em 1800. Tipo, tá ligado? Começou a ser feito. E aqui no Brasil, a gente tá em 2020. Será que a gente tá em 2020? Não parece. É verdade, né? Entendeu? Aí a gente fez um vídeo, por exemplo, do Barão de Mauá, que foi um cara que tentou investir no Brasil, acreditou no Brasil e no final, ó, toma, porque ele acreditou na política, e aí a política derrubou ele. Mas quando ele estava erguendo o Brasil, o Barão de Mauá que fez as primeiras coisas do Brasil, as primeiras linhas férreas, os primeiros grandes navios do Brasil, ele que iluminou o Rio de Janeiro ele foi lá pra fora, viu o que estava acontecendo, trouxe pra cá. Trouxe proteção, fez um monte de coisa. Só pra vocês terem uma ideia, o Barão de Mauá chegou ao ponto de, em algum momento, tá com mais grana, mais verba do que o próprio Brasil. Imagina, Esse mano. aí foi o maior problema dele. Foi aí que ele começou a ficar avisado ali. Exatamente. Esse cara aí, ele tá, em um ano, no ano de maior sucesso dele, ele faturou mais do que o governo do Brasil. Por quê? Porque naquela época o Brasil era só mato, não tinha nada, não tinha comércio, não tinha como existir comércio, não existia transporte. Sem transporte não tem como você levar as coisas. Quando o caminhão parou, o Brasil parou. Parou. Exatamente. Imagina então naquela época que não existiam caminhões, a única coisa que podia existir para levar tanta coisa assim eram trens. Quem colocou foi esse cara. Esse cara fez o Brasil surgir, o Brasil existir. E nessa época, esse cara falou o seguinte: em 1800 e pouco, esse cara, ele olhou pro Brasil e falou: o Brasil é um país agrícola. E enquanto a gente for o celeiro do mundo, a gente não vai ganhar dinheiro.
É verdade. A gente pode ser o celeiro do mundo porque a gente tem a vantagem de ser grande, mas a gente não pode deixar de ser indústria. A gente não pode deixar de ser uma economia fértil. Sim. E aí ele falou isso naquela época. E de lá pra cá, nada mudou. Isso é verdade, né? Porque tanta gente entrou no poder aí pra poder tentar mudar e mesmo assim só parece que afunda mais, tá ligado? E é isso que... Cara, você que tá me ouvindo aí, ó, até a galera pode ficar brava comigo aqui da rádio por eu falar isso, mas me desculpa. Se você quiser um futuro bom pro seu filho, cobra dele boas notas em inglês, bota ele num cursinho público se não tiver grana, vai atrás da forma que der. Pesquisa aí, tem um canal chamado Quadro, com K-U-A-D-R-O. Esse canal, ele disponibiliza basicamente todo tipo de aula que existe no ensino fundamental de graça lá. E tem inglês, química, o que o seu filho precisar. Fala pra ele aprender inglês e fala, cara, sai. Sabe quando o seu pai falava, faça faculdade? Isso funcionava antigamente. Hoje no Brasil, não existe emprego nem pra quem tá formado. As pessoas saem da faculdade com diploma, vão trabalhar no McDonald's ou de Uber. Verdade. É que antigamente quem fazia faculdade era tipo, meu Deus, a pessoa fez faculdade, porque quase ninguém fazia faculdade. Hoje em dia, como todo mundo viu que tipo faculdade geral, tipo, a pessoa não precisava ser especialista no negócio que ela estudou, mas se ela tivesse ali o graduado já, ela já ganhava o espaço no mercado. E aí eles estão cada vez cobrando mais, pagando menos. Sim. Estão cada vez aumentando a exigência e diminuindo o retorno. Então vira um lugar que você pensa, eu vou construir algo aqui, por quê? Por exemplo, PlayStation 5 tá vindo pra cá. Nos Estados Unidos é $499, Sim, certo? o mais top. Mais top. 1/3 basicamente do salário deles. Sim. Então, você tá falando de R$300 no Brasil. É isso que o americano vai pagar no PlayStation. Sabe quanto que o brasileiro vai pagar? 5 mil. 5 mil. 5 meses de salário. Tá ligado. O americano consegue em 10 dias um PlayStation. O brasileiro precisa de 150. É essa a diferença quando a gente tenta explicar. E aí o cara fala, pô, mas é que a moeda lá é melhor, não sei o quê. Mas veja o entendimento também coletivo, social e econômico que existe lá. E não só lá, em vários locais, tá ligado? Em vários locais. Mas lá é um lugar que é bem, financeiramente lá é bem preparado. Sim. Eles se envolveram um monte de coisa que daí é polêmica pra chegar nesse nível, mas eles têm muita grana hoje. E lá eles pensam assim, quem trabalha merece ganhar dinheiro. Entendeu? Sim. E quem quer ganhar dinheiro lá, vai trabalhar. E existe uma colaboração dessa forma. O trabalho lá, por exemplo, é por hora. Sim. E no caso lá, as horas são bem remuneradas, né? Porque, tipo, até Exato. então, qualquer pessoa que trabalha lá em qualquer, acho que qualquer trabalho ganha, tipo, um bom salário. Tipo, lavando prato, limpando piscina, tirando salário digno. A gente ia fazer isso, né? Uma vez, né? Se a gente fosse pros Estados Unidos, a gente ia limpar. A gente tava querendo limpar neve. Boston. Isso. Pra limpar neve, pra juntar dinheiro. Então você vê, eu não tô indicando pra vocês um negócio que eu não penso pra minha vida. Eu tô falando de um negócio que eu faria mesmo. Eu iria lá, vai pra lá pra limpar privada, os outros vai lá limpar privada por 5 anos, depois você abre uma pizzaria, você faz algum negócio, porque o país te permite crescer. E em 10 anos você vai ter um carro, uma casa, um negócio próprio. Em 20 anos o seu negócio já pode estar com outras sedes e você tá bem. Então, tipo assim, você vai pra ser empregado de início. Aqui você vai ser empregado pra sempre. Eu tenho uma amiga que eu trabalhei com ela numa loja ali no shopping. Ela morou em... Agora eu não lembro qual que é. Cambridge. Não, Cambridge não. É uma cidade lá dos Estados Unidos, mas é mais ou menos assim, Cambridge, não sei o que é o nome. Aí ela trabalhou numa empresa que ela lavava pratos. E ela trabalhou 6 meses lá e ela conseguiu comprar um Corolla zerinho, tá ligado? E sendo que o Corolla aqui no Brasil já é caro, tá ligado? E lá é tipo barato, tá ligado? Eu tenho um amigo também que trabalhava de entregador de pizza. Entregador de pizza. É o que ganhava mais bem. tem, né? Ia de bikezinha, tá ligado? Entregava lá, não sabia falar muito inglês no começo, só entregava, depois foi aprendendo. E agora ele pensa em voltar pra lá, né? E esses trabalhos, assim, trabalhos que o cara até aprende a conversação de inglês, mano, tá ligado? O cara, que nem eu, ele não sabia muito inglês. E ele foi começar a entregar pizza. Então imagina ele chegando na porta do cliente e tudo mais, troca um oi, hello ali, mas depois vai já conversando quando ele tá craque. E sendo que ele não fez nem curso de inglês, tá ligado? E ele fala muito bem inglês, cara. Então, porque tá lá na vivência, né? É outra coisa. Uma coisa é tu fazer curso aqui, outra coisa é tu viajar e começar a conversar realmente com os caras de lá e, tipo, praticar o teu inglês, tipo, com caras que falam inglês mesmo. Vai ser outra coisa, tipo, tu realmente vai aprender a falar. Cara, a gente foi lá pro Mato Grosso do Sul pra fazer a cobertura do negócio do Pantanal lá. Aí
Não, já teve algumas coisas lá que eu podia passar aqui 1 hora falando sobre. Verdade. Indignações. Que eu tava no direito, mas vamos lá. A gente foi pra Corumbá, uma cidade na divisa com a Bolívia. Meio longe, né? Longe, e a gente foi pra Campo Grande, né, de início. Sim. Porque foi o que foi pedido pra gente fazer pelo um coronel do bombeiro que tava no comando do combate ao incêndio, que falou que a gente ia fazer a reportagem junto com ele. Sim. E caso ele se ausentasse em algum momento, uma equipe ficaria com a gente. Chegou lá, o coronel sumiu e ok. A gente ficou no Campo Grande lá, sem saber o que fazer. Exato. E aí a gente tava em Campo Grande, imagina, a gente em Campo Grande, sem ter o que fazer, falou, vamos pesquisar, ver onde tá o incêndio, vamos nós, Sim. por conta, Sim. e vamos lá. E aí a gente viu que tinha uma cidadezinha chamada Corumbá, a 400 quilômetros de lá. E a gente foi então pra Localiza pra alugar o carro. Uhum. Chegou lá, todos os locadores de carro de Campo Grande naquele dia estavam esgotados. Esgotado, só tinha algum carro pra motivo. 3 dias depois, né? Exatamente. Não Meu sei Deus. porquê, mas tava tudo esgotado. Uhum. Aí, beleza, então tá tudo esgotado, o que a gente vai fazer? Começamos a procurar pessoas que quisessem alugar carro pra gente, pessoas normais, e aí achamos alguém. E a pessoa levou a gente até lá. Fomos até lá, quando chegamos lá, a gente conheceu uma senhora que ela trabalha lá um bom tempo. Ela tá há 30 anos, ela e o marido dela trabalhando no local e morando lá, no meio do Pantanal. Corumbá, pra situar pra galera, é tipo o coração do Pantanal ali. É onde fica a maior parte do Pantanal. Sim. Eu vi até umas placas que era a capital do Pantanal, né? A capital do Pantanal, entendeu? Que loucura. E antigamente, Corumbá foi muito importante. Corumbá foi uma cidade que morreu por conta de governo. Sério? Parecido com o que aconteceu com o Barão de Mauá. O governo decidiu fazer Corumbá morrer. Meu Deus, mano. É isso que eu falo, cara. É complicado. É complicado. Porque Corumbá, antigamente, quase foi a capital do Mato Grosso do Sul. Sim. Teve uma época que só existia Mato Grosso. E quando só existia Mato Grosso, essa região não era definida. Sim. E tinham os espanhóis e tinham os portugueses. Na época já tinha desenvolvido muita coisa. Estava perto da independência do Brasil e tudo mais. E eles queriam definir direito aquilo ali. O Brasil definiu como Mato Grosso do Sul e mandou colocar na divisa, que é onde fica lá a Bolívia, o Brasil e Paraguai ali, né? Tem pra tudo qualquer canto ali. Sim. O rio passa pelo Paraguai, passa pela Bolívia e passa pelo Brasil. Ali os espanhóis estavam naquela área, querendo pegar aquela área pra eles, que era Corumbá. Por quê? Porque tem um rio ali. E aquele rio é gigantesco. E por lá dava pra vir navio. Nossa Senhora. Então ali imagina. dava pra meter um grande porto. Sim. O Brasil na época, então colocou lá um forte. Colocou o forte, que eu não lembro qual que é o nome do forte, mas colocou o forte lá. Deixa eu ver aqui, ó. Vou ler pra vocês rapidinho. Mas ele colocou esse forte que nada mais era na época que uma prisão até então. Os deveres dos fortes eram isso. Era ter tipo algumas armas ali de artilharia pra cuidar de um certo ponto, entendeu? Sim. Naquele local ali. E também servia de cadeia. Exatamente. Pode crer. Era o que tinha na época, o Forte Coimbra. E aí, até para conseguir fazer isso, na época, eles falaram com um índio do local que para poder achar um ponto estratégico para fazer isso. E aí eles tiveram que pegar a canoa e do centro de Corumbá até onde é o Forte Coimbra, dá 200 quilômetros de canoagem. Nossa Senhora, imagina os braços pra Pior que é muito grande o rio lá, né, Fabio? É muito A gente grande. tava andando de barco com a... Eu esqueci o nome dela. Cara, mas não acabava, mano. Ela andava e a gente, tipo, ia, Não. mano. E ele era largo assim, né? Ele é largo, ele Largo, é imenso. gigante. Imagina tu remar. Passa tipo, navio na lá, cara. correnteza. Nossa Senhora. Porque o rio tem, tipo. A gente viu uma balsa que ela falou que a balsa equivale a 20 carretas carregadas. Nossa. O peso de uma daquelas balsas. Aí ele falou que aquele navio é um navio que empurrava. Normalmente ele vinha com 24 daquelas balsas. Meu Deus! Nossa E Senhora. aí, por causa da seca que tá tendo agora, Aham. ele consegue vir só com uma pela metade. Meu De Deus! tão seco que tá o rio, então não dá pra ter peso. Sim, Então aí não fica- a balsa tem que subir Sim. pra ela não pegar no chão. E aí eles têm que tirar o peso. Ela tava mostrando pra gente lá o nível da água, como baixou, né, cara? Exato. E traz combustível, né? Sim. Traz combustível lá acho que das plataformas, não sei da onde. Sim.
E aí você passa começa a por entender ali. porque tudo vai ficando tão caro. Porque o navio que trazia as 24 de uma vez, tem que trazer uma por vez e ir descarregando. Então agora tá fazendo 48 viagens no que ele fazia em uma, porque tá trazendo meia por vez. Meu Deus do céu, mano. Então o preço vai subir de tudo, cara. Vai subir de tudo. Mas só pra... Porque já tá difícil o transporte, né? Isso. Aí lá fizeram esse Forte Coimbra. Um tempo depois, nesse Forte Coimbra, rolou um ataque da galera do Paraguai. A galera do Paraguai chegou lá com 3.600 homens. E tudo de barco. Sim. Tudo de barco. Meu Deus. Que não tem rua pra lá. Sim, é tudo na água, né? É no meio do nada. E aí os caras chegaram com 3.600 homens de barco e tinham 150 homens brasileiros ali pra defender o local. Só 150 homens? Só 150. Meu Deus. E esses 150 homens conseguiram aguentar os caras ali, impedir eles de passarem por 3 dias. Sério? Caramba, Sério, mano. é Foi uma tipo da- uma batalha dos 300. É, uma das coisas mais legais da história do Brasil, assim, em questão de guerra, né? Que Sim. eles conseguiram fazer. E antes disso já tinha rolado uma parada parecida, onde 600 homens vindos do Paraguai tinham ido até o Forte Coimbra, e lá tinham 40 homens dessa vez. Nossa, E esses 40 homens aguentaram 10 dias. Caramba, 10 dias, mano. Só que com uma diferença, nessa vez dos 40 homens, eles conseguiram não só aguentar os 10 dias, como mandar os caras ir embora. Porra. Não, mas esse forte também, ele é bem posicionado e bem agora- estratégico, né? Mas aí, tipo, Agora é eles- onde vem a graça dessa história. Não, era um forte horrível. Sério? Sério. Tem uma carta na época do cara que construiu que falou assim, cara, aquilo lá tá só pra falar que é nosso, basicamente. Traduzindo a carta. Porque ele falou assim, não tem nada. E aí foram sendo comprados canhões, coisas do Sim. tipo. E até que chegou nesse ponto onde esses vários homens do Paraguai chegaram, esses mais 3.000 homens chegaram, Sim. tomaram conta do forte e começou a Guerra do Paraguai. Ah, pode crer, agora entendi. E a Guerra do Paraguai tem um início muito forte lá no Forte Coimbra, em Corumbá. Além disso... Que é onde vocês foram. Meu, Exato. que pira, Além disso, mano. o Porto de Corumbá era o 3º maior porto da América Latina. Caramba, mano. Ah, tá. Oi, é lá no meio do Pantanal, né? Tá vendo como é que é grande? Nossa, mano, que pira, mano. Exatamente. Era o 3º maior. E na época, quem era rico no Rio de Janeiro, que era a capital do Brasil na época, Sim. tinha que trazer por Corumbá os seus pertences. Ah, eu quero ter pertences de luxo. Não igual eu falei, não tinha comércio no Brasil, não tinha nada, não Sim. tinha quase como tu ter isso no Brasil. Sim. Era muito difícil. Então você tinha que pegar da Europa. Aí vinham os móveis de luxo, chegava em Corumbá e de lá atravessava até o Rio de Janeiro. Nossa senhora. E Que Corumbá. trabalho, né? Hã? Que trabalho. Que trabalho, mas para pra pensar quanto dinheiro não faturava. Claro. À frente da onde a gente tava lá, que é o Porto de Corumbá, Sim. lá na frente, você via tipo umas 10 casinhas coloridas que estão todas abandonadas. Uma virou um lugar que o cara compra peixe fresco. Sim. Que a gente até viu uns caras chegando com uns peixes de 20 quilos lá na nossa frente. Gigante os peixes, Botaram 4 peixes na balança e deu 80 quilos. Meu Deus. Aí, um desses lugares virou uma peixaria, o resto tá tudo fechado. Ali na frente eram vários bancos diferentes. Banco? Porque quando uma pessoa vinha da Europa, vinha de fora, tinha muita chance dela parar ali. Ah, pra trocar moeda. Que loucura. Então o cara, ali era uma região rica, uma Meu. região disputada. E aí o que aconteceu? Como que ela também era disputada? Porque ela tinha um caminho de linha de trem. Sim. Que levava até Campo Grande, que levava até onde fosse necessário. Tipo, além do porto, ela tinha os trens. Então, tipo, era uma E ela- zona de transporte de mercadorias. Exatamente. Que loucura, e ela mano. era o 3º maior até o início do século passado. Caramba. Então, tipo, ela era grande. Foi essa por cidade. muito tempo também. Ela foi bem grande por um bom tempo. E lá tem aeroporto hoje em dia também. Na Caramba. cidadezinha. Por E é menor uma- que seja. Quantos mil habitantes tem lá, será? Cara, eu acho que tem 100 mil habitantes, se eu não me engano. Só que assim, é gigantesco. É gigantesco, né? O local. E é bem espalhado, né? Bem pode espalhado. crer. E tem Tipo, bastante população ribeirinha, que é uma pode população que fica no meio do Pantanal mesmo, sozinho, sem vizinho, por exemplo. Só uma casinha de madeira, que não pode construir alvenaria. Sim. Casinha de madeira lá e pronto. E é isso. Eles não têm luz, não tem internet, nada, né? Exatamente. É só a casinha lá e pescando. Meu, imagina que loucura, Aí morar agora- isolado assim. Olha que pira. Eles, depois de um tempo, queriam que a capital realmente fosse a maior cidade do estado. Não podia ter 2 cidades tão grandes assim. Não podia ter Campo Grande e Corumbá. Sim. Então, fecha a linha de trem, certo? Acabaram com a Começa a mudar a rota dos abandonar o navios. Pantanal. Que foi o que aconteceu? Foram abandonando o Pantanal, foram abandonando o porto.
As rotas ali foram abandonadas, Sim. apesar de até hoje ser a maior rota fluvial do Brasil. Sim. É aquela ali. Ainda passa navio por lá pra chegar em outro lugar? Passa tudo, um monte de coisa. Quando igual eu falei, quando a gente tava lá, tinha uma balsa gigantesca, cara. Meu Deus, mano, deve ser tamanho muito louco, de um shopping, assim, tá ligado? E o negócio era grande, cara. Uma balsa? Cara, porque é tipo um negócio gigante. É o terceiro maior porto. É isso. Que loucura, mano. E aí, pra deixar Campo Grande maior, foram debulhando a cidade foi empobrecendo, os bancos foram embora, o comércio foi indo, as pessoas foram abandonando, foi virando um negócio muito mais só de pesca. É que as pessoas foram abandonando porque já não tinha mais emprego, já não tinha como crescer a cidade ali, né? Você entende? Meu, que loucura. E aí, por exemplo, lá em Corumbá é onde estão todos esses animais que vocês estão vendo aí, tipo... animais que... Era onde deveriam estar todos esses animais que sofreram com incêndio. Por quê? Porque ali é no meio do Pantanal. O Pantanal Sul Mato Grossense começa em Miranda, numa cidade de Miranda, e vai até Corumbá. Sim. Dá mais ou menos aí uns 300 e poucos quilômetros de distância nessa reta, e aí pros lados dá muito mais. É gigante. E essa região, ele fica ali no meio do coração do berço, e seria melhor pros animais, porque de Corumbá até Campo Grande dá mais ou menos ali umas 5, 6 horas. Sim, é muito longe. De carro. Né? Uhum. Imagina uma onça que foi queimada, parte do corpo dela tendo que viajar de Corumbá até lá, porque eles tiraram as coisas de Corumbá pra deixar lá em Campo Grande. Meu Deus, mano. Não faz nem sentido. Não é esse faz, tipo né? de coisa que a gente vê. E isso rola em outras escalas, obviamente. Por exemplo, quando o Brasil é um país gigante. Sim. O Brasil é um país que o cara que tá em Brasília não sabe o problema de Santa Catarina, o cara que tá em Santa Catarina não sabe lá da Paraíba, e assim vai. Uhum. E é por isso que a gente vê que o país, ele é tão problemático. Porque os problemas, quem pode resolver tá muito longe, então você não pode nem cobrar. Sim. Então, essa eleição que tá vindo de prefeito, essa eleição que tá vindo de vereador, é a melhor eleição que tem. Porque é o cara que vai estar na tua cidade, é o cara que quando tu falar, tô com um buraco na rua tal, ele vai saber que rua é. Sim. Eu tô com... Não é só questão de buraco, tá faltando saúde aqui, tá faltando um postinho de saúde pra esse bairro. Esse cara entende. Tal região tá precisando de energia. O Bolsonaro não faz ideia do que é. E nenhum presidente fazia, porque não tem como, são mais de 5 mil cidades. Sim. Os governadores, eles fazem alguma ideia, mas eles não sabem, porque são várias cidades dentro de um estado. Agora o prefeito, ele sabe. Ele tem que saber também, né? E o vereador, ele tem que ser o representante do povo, então ele tem que estar preocupado com isso, não só saber como tá preocupado. E o prefeito tá lá para receber isso, discutir, debater e fazer o melhor para a cidade. Então agora vai chegar essa hora que é a mais importante, que é a hora dos políticos reais. Porque aquele que a gente vê lá, deputado, senador, governador e presidente, gente, isso aí é a fantástica fábrica de chocolate, você nunca vai ver na vida. Isso aí, você vai ver uma vez na vida o cara, você não vai ter nem como conversar com ele, você não tem como propor nada para ele. Então a mudança começa municipalmente. Não seja um idiota. A Smyrna tem tradição no que faz. Há anos no mercado, buscando sempre os melhores preços e os melhores produtos. E dessa vez, chegaram os alumínios Smyrna. Alumínios Smyrna. Se é Smyrna, pode confiar. Loja Madrugadão, a tabacaria online com os melhores preços do país. Ela atende no atacado, no varejo e está pronta para atender você. Narguilés, charutos e uma infinidade de produtos. Pronta entrega para todo o país. Essa é a Loja Madrugadão. Acesse lojamadrugadão.com.br.